É isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Matemática na Vida. E esse vídeo é sobre modelagem de problemas. Como o meu canal é um canal de matemática, a ideia é modelar problemas de matemática. Mas, obviamente, esse tipo de modelagem ela serve para qualquer tipo de ciência, né? Então, se você tem interesse em resolver esse tipo de problema, vem comigo. Então, olha só, eu vou dar 7 dicas para você e com essas 7 dicas você vai resolver qualquer problema, tá certo? São problemas reais, né? Isso é importante dizer. Eles não têm uma solução específica, um valor exato, um resultado apenas. Existe uma série de considerações. Eu vou explicar um pouquinho o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? E no final desse vídeo eu vou deixar um problema para que seja feito. E daqui a alguns dias eu vou fazer um outro vídeo explicando a solução desse problema, tá certo? Então você já vai tentando aí resolver esse tipo de problema. E aí, obviamente, para você ver o próximo vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, né? E ativa o sininho aí para receber a notificação de quando o próximo vídeo já estiver pronto. Beleza? Então vamos lá, sem enrolação, primeira dica. A primeira dica é se inteirar do problema. Às vezes eu já falar, por exemplo, de um problema que você não tem o menor conhecimento, sei lá, um navio dando a volta na superfície terrestre, né? E aí, obviamente, ele não pode fazer uma volta qualquer, ele tem que passar em determinados lugares, né, determinados contornos de mares, enfim. Então, vão ter algumas variáveis que você não conhece. Então, para que você se intere do problema, o que você tem que fazer? Tem que ler, tá certo? Tem que buscar informação. Você pode buscar informação em jornais, revistas, né, sites confiáveis. O ideal é que a tua informação seja a mais confiável possível. Se ela vier da ciência, artigos científicos, teses de mestrado, doutorado, qualquer coisa do tipo, é importante. Mas se você não tiver acesso a alguma coisa desse tipo, tiver acesso a uma revista que for uma revista boa, né, uma revista de renome, você pode fazer uso disso também, um programa bom de televisão, enfim. Mas você tem que entender do que você vai tratar nesse tipo de problema. Ainda mais se é um problema que você não tem a menor noção do que está sendo tratado. Se você já conhece, se você tem algum conhecimento sobre aquele problema, sobre aquela situação, talvez você até possa pular essa etapa. Mas é importante que você esteja dentro do contexto, né, para resolver esse tipo de problema. Isso faz muita diferença, tá? A segunda questão é compreender o problema. O problema vai te pedir alguma coisa, vai te pedir para resolver alguma coisa. E você tem que compreender, né, o que o problema está pedindo. Isso parece óbvio, mas nem sempre isso é tão fácil assim de se entender, né? Então, às vezes, entendendo o contexto, né, cumprindo o passo 1, você consegue resolver mais facilmente a contextualização desse problema e encontrar, né, entender de fato qual é a questão que permeia o problema, tá certo? Bom, o terceiro passo é identificar as variáveis. O que é isso, Romulo? O que é identificar as variáveis? Então, por exemplo, o caso do navio, né? Se ele vai passar por um determinado mar, se ele vai passar por outro, tudo mais, e você está fazendo um problema de distância, então você tem que entender, né, que curvaturas ele vai fazer para que ele consiga completar o percurso dele. Então, talvez essas curvaturas sejam variáveis que você tem, e você tem que analisar essas variáveis, tá certo? Então, é importante entender tudo, né, que pode ser modificado ao longo do problema, né, que você talvez tenha que calcular, no nosso caso aqui tenha que calcular, mas a ideia é entender que tipo de coisas mudam ao longo desse sistema que você está analisando, dessa questão que você está analisando, de forma que quando essas coisas mudarem, a solução do problema muda, por isso elas são variáveis. Se essas coisas mudam, a solução do problema muda. Então você tem que entender bem para quê? Para definir corretamente essas variáveis, senão você vai errar o problema. Tá certo? Bom, identificou as variáveis, agora você tem um passo que é muito importante. Porque às vezes você identificou as variáveis, mas você não tem a menor noção de como se utiliza essas variáveis, né? Então, por exemplo, se você está pensando em tempo, né? Se você está pensando em tempo, você sabe que, beleza, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, 1 segundo pode ser quebrado como? Ih, Rômulo, não sei isso. Então, o que você tem que fazer? Vai lá e pesquisa sobre a quebra do segundo. Se você está trabalhando com tempo, você tem que entender perfeitamente o tempo, caso isso for importante para você, tá?
Então, se você não tem conhecimento de algumas coisas, por exemplo, não tem conhecimento desses desdobramentos todos do tempo, é importante entender, né? Bom, depois disso, no quinto passo, você vai ponderar as variáveis. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, imagina que você faça algumas contas lá e tal, no nosso caso, né, que é matemática, e aí você tem valores que são muito pequenos e que eles não vão fazer tanta diferença assim. Então, talvez, em vez de você trabalhar com décimos de segundo, centésimos de segundo, você possa trabalhar só com segundo. E aí você sempre arredonda para cima, ou sempre arredonda para baixo, ou cria um método de arredondar científico. Cria não, né? Utiliza o método científico de arredondamento. Enfim, você tem que ponderar o que você vai fazer, né? Porque como é um problema real, existem muitas variáveis naquela situação, tá? Então talvez você tenha que ponderar o que você vai utilizar para aquela situação se aproxime do real, mas não fique tão longe assim do real. Você já deve ter visto problemas de física, né? Que o professor diz assim, desconsidere o atrito do ar. Né? Por quê? Porque quando um corpo cai, né, de algum lugar, ele entra em contato com o ar e ele sofre um determinado atrito. Dependendo do corpo, dependendo do material, o atrito vai ser diferente. Né? Então, só que isso traria uma contalhada tão grande, é um negócio tão específico, que talvez só para entender o problema, né, se é uma bolinha de ferro que caiu, pequena ou grande, vai fazer tão pouca diferença no final das contas, que o professor faz o quê? Despreza esse atrito. Então talvez você despreze algumas coisas, talvez você, não, isso aqui é importante para o problema, tenho que incluir. Né? Talvez você tenha que fazer determinadas ponderações. Né? Por exemplo, isso aqui vai acontecer todo ano. Então, se esse tipo de ação acontece todo ano, é periódico, eu posso colocar isso no meu problema, posso garantir essa variável no meu problema, como sendo uma variável verdadeira. Sempre acontece aquilo todo ano. Então você tem que ver. Agora, por exemplo, se acontece durante 1000 anos, você precisa garantir que uma coisa aconteça ou não. Acontece por 1000 anos, só um desses anos não aconteceu. Né? Pode ter sido alguma coisa específica que fez com que aquela coisa não acontecesse. Então, assim, você pode desprezar aquele ano e dizer, não, em todos os anos acontece. Obviamente, vou falar no sétimo passo o que você vai fazer depois de ter desprezado essa informação, tá bom? Mas é importante ponderar as suas variáveis para que fique mais fácil resolver o problema. Não é para que o problema tenha uma solução perfeita, não é isso. Né? Mas que você se aproxime mais do real e, no nosso caso, tem que fazer menos conta. Ou seja, tem que utilizar menos variáveis e menos complexidade em cada variável, tá certo? Isso é muito importante. Talvez tudo isso que eu esteja falando vai ficar mais claro com um exemplo que eu vou dar no próximo vídeo para vocês. Então, não se esquece, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho, né, e a gente vai colocar o próximo vídeo, você vai receber lá no seu e-mail, vai receber no seu celular, olha, já chegou lá o próximo vídeo. E aí você já vai ver como é que resolve um problema desse tipo. E no final dessa aula aqui também eu vou deixar esse problema aqui para você tentar resolver, tá certo? Bom, agora que você já ponderou as variáveis, o que você vai fazer? Você vai resolver o problema. E aí você vai usar toda a teoria que você aprendeu, toda a matemática que você aprendeu se for um problema de matemática, toda a física que você aprendeu se for um problema de física, toda a química, serve para as ciências humanas também, tá certo? Então, toda a teoria que você aprendeu vai entrar agora, né, para você utilizar essas variáveis e através dessas variáveis e da teoria que você tem, você chegar a uma conclusão, que é o quê? Que é o sétimo passo, que é a solução do seu problema. Tá? Então, no sexto passo, você resolve o problema e no sétimo passo, o que você faz? Apresenta a solução do teu problema. Só que quando você apresentar a solução do teu problema, o que você já fez? Você, premeditadamente, você já ponderou algumas variáveis. Né? Então, o que você tem que dizer? Você tem que dizer que a solução do teu problema é essa, dada que você ponderou essas variáveis, considerando que essas variáveis vão se comportar de determinada forma. Né? Essa forma de comportamento das tuas variáveis foi a ponderação que você fez. Então, você tem que dizer que tipo de ponderação você fez para que as tuas variáveis se comportassem daquela maneira. Então, isso é extremamente importante de ser dito. Por quê? Porque outra pessoa pode fazer o mesmo cálculo que você e chegar em outro resultado.
Porque ela pegou os mesmos dados que você, só que ela fez outras ponderações. Então, o que vai discutir numa questão de modelagem matemática não é se o teu cálculo está certo ou está errado. Obviamente que isso conta também, né? Mas isso um computador poderia fazer e estaria certo. Mas a questão não é essa. A questão é o que você ponderou para resolver o problema. E isso é que se torna extremamente importante na hora de fazer as ponderações. Por exemplo, a meteorologia ela faz isso o tempo todo. Ela tem um conjunto de dados, né? E aí, se você não entende, vai lá, pesquisa sobre meteorologia. Ela tem um conjunto de dados que diz o seguinte: bom, se estiver batendo um vento tal, em tal hora, com tal velocidade, uma série de questões, uma série de considerações, então vai chover. Tá certo? Só que existem outras infinitas considerações, muitas outras considerações, que ela não está levando em consideração naquele modelo dela. Então, se acontecer qualquer outra coisa que está ali, né, por exemplo, bater um outro vento, vier um furacão de outro lugar, acontecer alguma coisa em outro país, pode ser que isso mude completamente o resultado, né, da maneira com que essas variáveis vão se comportar. E o resultado é totalmente diferente. E aí você, mas não ia chover hoje? A meteorologia falou que hoje ia chover. E não choveu. Por quê? Porque eles fizeram um modelo e talvez o modelo deles não tenha sido tão bem pensado. Talvez essa apropriação que foi feita das variáveis, né, e essa ponderação não tenha sido tão bem pensada. Por isso que alguns sites de meteorologia funcionam melhores que outros. Quer dizer que a matemática de um é boa e a matemática de outro é ruim? Não. Quer dizer que a modelagem do problema de um site é melhor do que a modelagem de outro. Talvez ele tenha levado mais variáveis em consideração. Talvez ele tenha levado mais em consideração o desdobramento das variáveis. Né? Então, talvez ele tenha levado uma série de considerações, uma série de questões em consideração. Né? E isso tenha mudado totalmente o resultado final da questão. Né? Então, você tem que dizer para a pessoa o que você considerou e por que você chegou naquele resultado. Pode ser que a pessoa discorde de você. Pô, mas você não deveria ter considerado isso? No caso da meteorologia, mas você teria que ter considerado se o solo da região é muito montanhoso ou não, porque isso vai impactar em chover ou não. Mas você deveria ter considerado os dias anteriores, se choveram muito ou não. Enfim. E aí a pessoa vai argumentar com você dentro das considerações que você fez. Não da teoria matemática, mas das considerações que foram feitas. Então é importante que no final você diga, olha, eu estou apresentando essa solução, o resultado é tanto. Por quê? Porque eu considerei isso, isso e isso na hora de pensar nas variáveis. Eu pesquisei essas informações em tais e tais e tais lugares. É importante também você dizer de onde que é a fonte das suas informações. Porque a pessoa pode falar assim, mas essas informações estão erradas, você tirou essa informação da onde? E ela pode te mostrar que essa informação está errada. Então, por isso que eu te falei, procure em sites oficiais, tá certo? E agora eu vou deixar para você, né, conforme eu prometi, um probleminha. O probleminha é o seguinte, imagine que você está procurando um emprego, né? Você está procurando um emprego, não sei, vamos pensar aqui como... você vai ser um gerente de logística, tá certo? E você vai trabalhar numa empresa de logística. Quando você vai para essa empresa, o camarada que vai te avaliar lá para te contratar ou não, ele diz o seguinte, olha, eu quero que você me diga, isso não tem nada a ver com a tua área de atuação, tu não conhece nada sobre isso. Eu quero que você me diga, você que está aí, o seguinte, em quanto tempo as placas de carro do estado do Rio de Janeiro vão acabar e a gente vai ser impossibilitado de fazer emplacamento com as placas que, teoricamente, estão à disposição do governo do estado do Rio de Janeiro atualmente. Então, quanto tempo eu tenho para emplacar carros sem que eu precise mudar nada no sistema de emplacamento do estado do Rio de Janeiro? Entendeu qual é o problema? Você tem várias questões aí. Você conhece sobre o emplacamento do estado do Rio de Janeiro? Aliás, você conhece sobre emplacamento? Você sabe como é que é uma placa? Olha quanta coisa você tem que se responder. Passo 1. Né? Compreender o problema. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Será que um dia a placa vai acabar? Mas a placa acaba. Então, quando você começar a estudar o passo 1, você vai entender, né, o que ele está querendo dizer com essa história de acabar as placas. Tá certo? Depois, você vai ver que variáveis estão ligadas a isso. Obviamente, você já viu que as placas elas têm letras, números, então provavelmente essas variáveis importam na questão da confecção da placa.
mas existem outras variáveis no problema também. E aí tem a questão dos anos, né? Eu falei em anos, falei em acabar as placas, como é que as placas acabam, você tem que se perguntar isso, né? E aí você tem que provavelmente saber alguma coisa sobre a quantidade de emplacamentos que são feitas ano a ano. Então isso tudo você vai ter que se responder. Isso tudo faz parte lá da pesquisa. Então, ó, já chegou aí em pesquisar sobre as variáveis. Já identificou, vai pesquisar sobre as variáveis agora. Vai fazer o quê? Vai também ponderar essas variáveis. Talvez não seja tão óbvio trabalhar com todas essas variáveis. Talvez você tenha que fazer algumas ponderações, certo? Vai resolver o problema de forma matemática, do jeito que você aprendeu na escola. E, obviamente, eu estou fazendo esse trabalho aqui porque eu já tenho vídeos aqui no canal sobre esse tema. Então, se você não viu, né, vou dar uma dica aí. Tem questão de análise combinatória dentro desse problema. Então, tem aqui uma série de vídeos de análise combinatória. Dá uma olhada lá em todos eles, para isso ficar mais claro na sua cabeça. E no final, você vai me apresentar a solução. Como? Você vai dizer quanto que você achou e como é que você fez essa conta. Aqui embaixo, você, que não é meu aluno lá na escola, quem é meu aluno lá na escola vai falar para mim, professor, eu achei tanto porque eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Mas você, que não é meu aluno lá na escola, tá vendo aqui pelo YouTube, o que você vai fazer? Vai colocar aqui nos comentários abaixo. Olha, eu achei tanto, levei isso em consideração. Tranquilo? Aquele abraço para vocês, até um próximo vídeo.